e que rasgasse, para que as meias não durassem tanto. Os mesmos químicos que usaram seus talentos para criar um nylon durável tiveram que se ajustar e fazê-lo mais frágil. Os fios indestrutíveis desapareceram das fábricas, assim como no filme. We need control of this discovery. Complete control. If you want twice the amount in that contract, we will pay it. $250,000. To suppress it. Yes. Como os químicos da DuPont se sentiram ao deliberadamente reduzir a vida de um produto? Deve ser frustrante para os engenheiros ter que usar seus talentos para fazer um produto inferior após trabalhar tanto para fazer um produto bom, mas de certa forma, visto de fora, esse é o trabalho deles. Fazer mais forte, fazer mais fraco, este era o trabalho deles. Make it strong, make it weak, that was their job. Engenheiros enfrentam um problema ético complicado. Esta confrontação com a obsolescência programada faz com que examinem seus mais básicos conceitos éticos. Há uma escola conservadora que acredita em fazer um produto permanente, que nunca estrague. E há uma nova geração de engenheiros voltada ao mercado, que está claramente interessada em fazer o produto mais descartável possível. E este debate termina com a nova geração de engenheiros vencendo. A obsolescência programada não afeta apenas engenheiros. A frustração do consumidor comum é mostrada no clássico filme de Arthur Miller, A Morte de um Vendedor. Assim como Willy Lomax, tudo o que consumidores podem fazer é reclamar, impotentes. Once in my life, I'd like to own something outright before it's broken. I'm always in a race with the junkyard. Just finished paying for the car and it's on its last legs. The refrigerator consumes belts like a crazy maniac. They time those things. They time them, so when you finally paid for them, they're used up. Mal sabem os consumidores que, do outro lado da cortina de ferro, nos países do Bloco Oriental, havia toda uma economia sem obsolescência programada. A economia comunista não era guiada pelo livre mercado, mas centralizada pelo Estado. Era ineficiente e atormentada pela falta crônica de recursos. Num sistema assim, a obsolescência programada não fazia sentido. Na antiga Alemanha Oriental, a mais eficiente economia comunista, normas oficiais estipulavam que refrigeradores e máquinas de lavar deveriam funcionar por 25 anos. Esta geladeira eu comprei em 1985, na Alemanha Oriental. Tem 25 anos. A lâmpada tem a mesma idade, nunca foi trocada. Também tem 25 anos. Em 1981, uma fábrica de lâmpadas de Berlim Oriental lançou uma lâmpada de longa duração. Eles a levaram a uma feira internacional à procura de compradores do Ocidente. Quando a Alemanha Oriental, em 1981, apresentou esta lâmpada em uma feira em Hanover, nossos colegas do Oeste disseram: "Vocês vão nos deixar desempregados." E nós, engenheiros de Narva, respondemos: "Pelo contrário. Economizando recursos e não desperdiçando tungstênio, nós vamos manter os empregos de todos." Os compradores do Ocidente rejeitaram a lâmpada. Em 1989, o Muro de Berlim foi derrubado. A fábrica foi fechada e a lâmpada parou de ser produzida. Hoje, ela pode ser vista em exposições e museus. Vinte anos após a queda do Muro de Berlim, o consumismo cresce no leste tanto quanto no oeste. Mas há uma diferença. Na era da internet, os consumidores estão prontos para lutar contra a obsolescência programada.
O primeiro movimento importante que fizemos foi o filme contra o iPod. Eu estava completamente quebrado após comprar um iPod por $500. E 8 ou 12 meses depois, a sua bateria morreu. Eu liguei para a Apple pedindo para trocarem a bateria e a política deles na época mandava os usuários comprarem um novo. Was to tell their customers to buy a new iPod. You might as well go get a new one. Apple doesn't offer. No. Apple doesn't offer a new battery for the iPod? No. Não era a bateria ter morrido que me irritava, porque no meu celular Nokia a bateria morre e eu compro uma nova. E mesmo em meu laptop Apple, quando a bateria morre, pode-se trocá-la. Mas no iPod, que era caro, quando a bateria morria, você tinha que trocá-lo inteiro. Então, meu irmão teve a ideia de fazer um filme sobre isso. Usamos um gabarito tipo stencil e spray e marcamos todos os anúncios de iPod que achamos na cidade. A bateria do iPod não pode ser trocada e dura só 18 meses. Nós colocamos o vídeo em nosso site ipodsdirtysecret.com. No primeiro mês, 6 semanas, estava em 5, 6 milhões de visualizações e o site foi a loucura. Uma advogada de São Francisco, Elizabeth Pritzker, soube do vídeo e, junto com seus associados, decidiu processar a Apple pela vida útil da bateria do iPod. Meio século após o caso das lâmpadas, a obsolescência programada seria julgada de novo. Quando começamos este litígio, 2 anos após o início do iPod, a Apple já havia vendido 3 milhões de iPods nos Estados Unidos. Muitos dos usuários dos 3 milhões de iPods estavam tendo problemas com as baterias e queriam processar. Um deles era Andrew Wesley. Nós selecionamos, entre os consumidores que nos ligaram, pessoas que fossem representativos em uma ação de classe. A ação de classe é um dispositivo interessante nos Estados Unidos, onde um pequeno grupo de pessoas toma o lugar de um grande grupo para representar-se perante o tribunal. Meu papel neste caso era representar milhares, ou talvez dezenas de milhares de pessoas. O caso ficou conhecido como Wesley contra a Apple. Quando meus amigos e família souberam deste grande processo, acharam que eu havia me tornado um radical. Vou processar, seria o novo Erin Brockovich. Em dezembro de 2003, Elizabeth Pritzker entrou com o caso na corte de São Mateus, a apenas algumas quadras da sede da Apple. Nós pedimos à Apple a documentação técnica sobre a vida útil da bateria do iPod e recebemos uma montanha de dados técnicos sobre o projeto da bateria, sobre os testes, e descobrimos daí que o tipo de bateria de lítio que era empregada no iPod foi projetada desde o início para ter um período de vida útil muito curto. Eu realmente acredito que o projeto do iPod foi intencionalmente feito para ter uma obsolescência programada. Após alguns meses de tensão, as partes chegaram a um acordo. A Apple fez um recall nas baterias e estendeu a garantia para 2 anos. Aos reclamantes foi oferecida uma compensação. Uma coisa que me irrita pessoalmente é que a Apple se autopromove como uma empresa jovem, moderna e de vanguarda, e para uma empresa assim, não ter uma boa política ambiental que permita aos usuários retornar os produtos para adequada reciclagem é contraprodutivo, vai contra a imagem divulgada. A obsolescência programada produz um fluxo constante de lixo, que é enviado a países do terceiro mundo, como Gana, na África.
Já faz 8 ou 9 anos desde que eu notei lotes e lotes de containers chegando neste país com lixo eletrônico. Eram computadores e televisores obsoletos, que ninguém mais queria nos países desenvolvidos. O envio de lixo eletrônico a países do terceiro mundo é proibido por leis internacionais, mas as empresas usam um truque simples. Elas declaram o lixo como produtos de segunda mão. Mais de 80% do lixo eletrônico que chega em Gana é totalmente sem conserto, e lotes inteiros de containers são abandonados em lixões por todo o país. Estamos em um lixão em Agogloshi e no passado tínhamos um lindo rio chamado Odal, que fazia vários meandros nessa área. Antigamente era um rio riquíssimo de peixes e havia uma escola não muito longe daqui, de onde as crianças vinham jogar futebol e brincar no rio. Os pescadores organizavam corridas de barcos, eu me lembro muito bem. Mas agora está tudo acabado, já era. E isso me deixa muito, muito triste e muito furioso. And it makes me angry. Hoje, não há crianças brincando aqui após as aulas. Ao invés disso, filhos de famílias pobres vêm aqui para catar metais. Elas queimam a capa plástica dos fios dos computadores para levar o metal de dentro. O que sobra é quebrado pelas crianças menores, que procuram por quaisquer resquícios de metal que tenham passado pelos mais velhos. As empresas que enviam esse lixo dizem: estamos tentando quebrar a barreira digital entre a Europa, Estados Unidos e o resto da África, como Gana. Mas a realidade é que estes computadores que eles mandam para cá simplesmente não funcionam. Não há sentido em receber lixo eletrônico se não é aproveitável, ainda mais quando não foi produzido aqui e o país é usado como uma lixeira do mundo. O lixo que por tanto tempo foi escondido de nossas vistas está agora voltando à nossa vida, de uma forma inevitável. A economia do descartável está nos afogando, porque não há mais espaço físico para colocar o lixo. Eu acho que, com o passar dos anos, nós vamos descobrir que o planeta em que vivemos não pode sustentar isso para sempre. Há limite dos recursos naturais e das fontes de energia disponíveis. As gerações futuras não vão nos perdoar. Eles vão fazer cara feia para esse estilo de vida de jogar fora das pessoas dos países desenvolvidos.